O São Paulo, na minha visão, é favorito a ganhar o bicampeonato da Sul-Americana. E o porquê disso? Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar do tricolor, lembre-se, hein? Passe aqui no site da KTO, tem meu cupom FACINCANE, 20% de cashback na sua primeira aposta. Portanto, colocou 100, volta 20, assim sucessivamente, para você continuar apostando, tendo mais chances de ganhar e fazendo a sua fezinha para lucrar aquele troquinho esperto no final do ano. Lá no site da KTO tem também a malandrinha, que nada mais é do que a loteria esportiva dos caras. Você tem o jogo ali disponível, no caso 13 jogos, você vai apontar quem que vai vencer o jogo ou empate, não precisa cravar resultado exato. Se você gabaritar as 13 partidas no panorama correto, com apenas R$1 na aposta, você pode lucrar imediatamente até R$100 mil. Portanto, rápido, fácil e dependendo, claro, dos seus bons palpites. Passe lá na KTO e se consagre, hein? Pessoal, vou fazer uma análise aqui, não apenas na empolgação do 4-0 que o São Paulo fez para cima do Avaí neste último jogo antes da grande decisão da Copa Sul-Americana no próximo sábado diante do Independiente del Valle em Córdoba, mas sobre o que foi a temporada do São Paulo até aqui e como esse time foi resiliente ao ponto de aprender a competir em mata-mata. Um São Paulo que esteve muito acima das pretensões desenhadas pela diretoria e também pelo Rogério Ceni para alcançar seus objetivos e que pode terminar 2022 com uma taça de altíssima relevância, que é o campeonato, ou no caso a Copa Sul-Americana. Em seu favor seria o bicampeonato do tricolor na competição, justamente o último grande título conquistado pelo São Paulo lá em 2012, exceção ao Campeonato Paulista do ano passado, que é um troféu regional, é um troféu de menos importância em relação à Copa Sul-Americana. O São Paulo me dá essa confiança de dizer que é favorito diante da equipe do Equador pelo seguinte: em primeiro lugar, o São Paulo ao longo da temporada, ele foi se aperfeiçoando nesse tipo de competição. Um São Paulo que foi vice-campeão paulista, perdendo a final por 4-0 para o Palmeiras no Allianz Parque, mas um resultado que, diante das circunstâncias que naquele momento eram colocadas, era pouco provável que o São Paulo conseguisse, porque o Palmeiras é um time extremamente sólido, talvez a equipe taticamente falando mais alinhada da América do Sul, time que aprendeu a ser muito forte em mata-mata, e ainda assim o São Paulo no primeiro jogo no Morumbi, ele faz um 3-1 no Palmeiras, que quase foi um 3-0 no resultado final, e que poderia então encaminhar muito bem o título paulista em favor do tricolor naquela ocasião. Então, aquele jogo, o 4-0 do Allianz Parque, um São Paulo que não entrou em campo, assustado, pressionado, aquele São Paulo aprendeu dali em diante a como se portar diante desse tipo de adversário. Tanto é que ele vai para a Copa do Brasil, parte para cima, por exemplo, do próprio Palmeiras nas oitavas de final, consegue um belo primeiro jogo, no segundo jogo lá no Allianz Parque também sofreu muita dificuldade, mas conseguiu o resultado no tempo normal que levasse a decisão para os pênaltis, ainda assim tirou o Palmeiras também com muita cabeça no lugar. Além de tudo, na própria Copa Sul-Americana, um São Paulo que faz uma campanha irretocável. Tudo bem, teve a derrota para o Atlético Goianiense, mas ele vem no Morumbi também, depois com muita força. Um São Paulo que ressurgiu com essa torcida que tem abraçado a equipe, tem sido muito diferencial para o sucesso do São Paulo avançar a decisão contra o Independiente del Valle, voltando para a Copa do Brasil, faz 2 jogos bons contra o Flamengo, apesar da eliminação, mas é o Flamengo, é um time hoje que no Brasil também tem toda uma referência, aqui na América do Sul, um projeto montado há muito mais tempo. Na minha visão, o Flamengo até favorito para conquistar a Libertadores e a própria Copa do Brasil, mas aí são outros 500, mas um São Paulo que jogou melhor, por exemplo, no Morumbi, perdeu, mas jogou melhor, não dá para dizer isso. No Maracanã encarou o Flamengo com muita propriedade também, de igual para igual, não conseguiu o resultado, mas foi um São Paulo que deu orgulho ao torcedor, saiu, entre aspas, de cabeça erguida na competição. Então o São Paulo é um time que tem recursos sim para ganhar do Independiente del Valle, né? Começando com o São Paulo, por exemplo, o time que jogou diante do Avaí, exceção ao Pablo Maia, que eu acho que é um jogador que precisa no meio campo aprender a ser mais combativo,
a proteger mais a posição dele e dar mais segurança ao setor defensivo, até porque, infelizmente, o Gabriel Neves está com um problema no joelho e é dúvida para o jogo do final de semana, e este sim seria o titular da posição, porque é o melhor jogador disponível nesse setor no elenco do Rogério Ceni. O São Paulo, por exemplo, tem um lado esquerdo que é muito forte e que pode ser o grande chamariz da partida. Um lado esquerdo com as dobras do Reinaldo se infiltrando pelas laterais e atacando o espaço do adversário. Tem o Patrick jogando por lá, caindo por dentro, aparecendo como elemento surpresa para jogar em função do Calleri. Um São Paulo que tem um Rodrigo Nestor que, se tiver com a cabeça no lugar, se tiver focado, é um jogador para desenvolver muito bem a partida do São Paulo na criação de meio campo. Então esses recursos para o São Paulo existem. Sem contar, tem um grande zagueiro pela esquerda que é o Léo, e em especial o Diego, que eu gosto muito. Ou seja, dois bons jogadores que podem dar essa sustentação, esse equilíbrio defensivo e ofensivo para a equipe do Rogério. O que o São Paulo precisa mudar, na minha visão, ser um time menos previsível para atacar pelo lado esquerdo. É um São Paulo que tem que atacar mais pelo lado direito também. O São Paulo que tem que equilibrar as descidas. O lado direito é um lado, digamos, mais tático, em que tem, por exemplo, um Alisson, que hoje joga muito mais essa função de cobrir um setor em que o Rafinha esteve atuando diante da equipe do Avaí, fechando aproximadamente como um zagueiro, e obviamente aí com isso o Alisson fazendo a ala. Pode ter o Igor Vinícius, mas eu acho que o São Paulo tem que ir com a experiência do Rafinha no setor, porque ele consegue segurar uma partida de alta rotação e ser um São Paulo que desenvolva melhor esse jogo justamente por esse setor. E aí depende muito desse Pablo Maia, um Pablo Maia que precisa ser um cara mais completo nesse ir e vir ao longo do campo para dar esse suporte do lado esquerdo ao Nestor e o lado direito, claro, ele se alinhando ali com o Alisson e fazer com que o São Paulo se equilibre para que o Luciano dependa menos de circular em espaços maiores do campo e ficar próximo da região da grande área, de onde é um jogador muito letal e que tem feito muita diferença para o São Paulo. Então, esse para mim é o esquema de jogo do São Paulo. Se ele se alinhar diante do Del Valle em suas descidas e ser um time mais compacto, mais equilibrado, é um São Paulo que pode ter muita força para ser campeão da Copa Sul-Americana no próximo final de semana. Até porque a equipe do Martim Anselmi, que teve o Renato Paiva no primeiro semestre como técnico português e agora o ex-auxiliar do Miguel Ángel Ramírez no comando, que é o Anselmi, a equipe do Del Valle, ela joga neste momento numa formação, digamos, mais camaleão. É um time que deixou de ser de posse de bola e mais lento para tomar as decisões e passou a ser uma equipe que joga de acordo com o adversário. Se precisar entregar a bola ao rival, como fez no segundo jogo contra o Melgar pela Copa Sul-Americana, e ser mais de contra-ataque, faz. Como foi no primeiro jogo, um time de posse de bola e mais vertical para atacar o adversário, ele consegue fazer também, por isso fez um agregado de 6-0 diante do clube peruano. É uma equipe que tem, por exemplo, 3 zagueiros, 2 deles bons jogadores, o Carabarral e também o Segovia. O Chum, que já joga mais no miolo da zaga, é um zagueiro mais lento, mais forte fisicamente, usa muito os dois laterais, né? O Chaves pela esquerda e o Fernandes pela direita, mas principalmente o lado esquerdo. Tem o Faravelli jogando naquela região de meio campo esquerda, que é um jogador mais lento, mas de bom toque de bola. O Perejano, veteraníssimo, jogador de 40 anos, que dá para o São Paulo explorar a pressão em cima dele. Também é um jogador que, se você der espaço, ele consegue desenvolver jogo, mas o São Paulo precisa bloquear o setor desse cara e não deixar, por exemplo, o Sornosa jogar. Que hoje o Sornosa, aquele que passou pelo Fluminense, pelo Corinthians, que todo mundo conhece muito bem, que foi vice-campeão da Libertadores com esse time do Del Valle lá em 2016, esse Sornosa é um cara que, tudo bem, não é um velocista, não é um cara que tem o desenvolvimento de jogo na sua movimentação mais intensa, mas é um cara que sabe tocar a bola, um cara que finaliza muito bem. Então todo cuidado com o Sornosa é pouco, sem contar o Lautaro Dias ali na frente, que é um centroavantão daqueles mais tradicionais argentinos que empurra a bola para dentro. Então o que faz a equipe do Del Valle? Ela explora muito bem essas alas. O São Paulo bloqueando esses setores, sendo um time compacto e entregando a bola para o Del Valle. É um time que, pela lentidão, pode encontrar dificuldades e dar ao São Paulo esse corredor de contra-ataque para buscar ganhar o jogo. Então, repito, na minha visão, diante de tudo isso que teve o São Paulo ao longo de 2022, eu posso afirmar que com camisa, com uma torcida que vai invadir Córdoba, com um time que tem Rogério Ceni no banco de reservas, que é muito mais técnico que o Anselmi, é um cara inteligente, é um cara estudado, é um cara preparado e multivencedor, que sabe como mexer com a cabeça dos jogadores nesse tipo de decisão. O São Paulo, na minha visão, é favorito a conquistar o bicampeonato da Sul-Americana. E para você, confia no São Paulo?